Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Balto Fernandes e vamos dar início hoje às aulas, às videoaulas da disciplina Mecânica Básica 1. Para essa disciplina a gente vai estudar os conteúdos dos 5 primeiros capítulos do livro do CIAS. Tá? Esse livro a gente está usando como referência para a nossa disciplina. Bem, mas para o capítulo 1, que a gente vai estudar nessa videoaula 1, tá certo? Esse capítulo ele trata de unidades, grandezas físicas e vetores. Mas vamos analisar nessa videoaula apenas a parte 1. A parte 1 ela contempla os seguintes tópicos: grandezas físicas e suas classificações, Sistema Internacional de Unidades, o SI, unidades de massa, tempo e espaço. Vamos falar também sobre notação científica e ordem de grandeza. E, por fim, vamos falar sobre algarismos significativos. Ok? Então, vamos começar aqui a nossa abordagem dos tópicos nessa nossa primeira videoaula. Vamos lá. Bem, grandezas físicas e suas classificações. Tá? Pessoal, grandeza física são propriedades mensuráveis. Tudo que nós podemos medir, tá, são considerados grandezas físicas. Tá? Bem, para tanto, essas propriedades podem ser expressas de maneira quantitativa. Então, nós podemos, tudo que nós podemos mensurar e expressar de maneira quantitativa são considerados grandezas físicas. Ok? Exemplos, Exemplos aqui de grandezas físicas. Temos a massa, o tempo, comprimento, velocidade, aceleração, energia, força, temperatura, pressão e entre outras que eu não trouxe aqui, mas nós temos muito mais grandezas que nós estudamos na física, ok? Essas são apenas alguns exemplos. Bem, como é que nós podemos classificar as grandezas físicas, tá? Primeiro é que a gente pode ter grandezas físicas dimensionais, tá? Que são aquelas representadas por uma unidade de medida, certo? Exemplo, massa, força, energia e temperatura. E tem as grandezas adimensionais, ou seja, são grandezas que pela própria definição possuem como unidade de medida 1, ou seja, é um número apenas, tá? Podemos citar como exemplo o índice de refração, coeficiente de atrito, as razões trigonométricas também e o número π, tá? Que são apenas números, grandezas adimensionais. Nós também podemos classificar as grandezas em grandezas escalares. As grandezas escalares são aquelas expressas simplesmente pela unidade de medida. Então, temos como exemplo de grandezas escalares a massa, o tempo, energia, temperatura. E nós também temos as grandezas vetoriais. As vetoriais, nós precisamos informar, além da unidade de medida e de sua intensidade, nós também temos que informar a direção e o sentido da grandeza, Vale ressaltar aqui, pessoal, que quando a gente fala intensidade, nós estamos referindo ao módulo, O módulo seria o valor numérico da grandeza. Então, as grandezas vetoriais precisam que vocês, que nós informemos, além do módulo, a direção e o sentido. Temos como exemplo força, velocidade e aceleração, entre outras que eu não estou apresentando aqui, certo? Bem, nós também podemos agrupar as grandezas de duas maneiras, Grandezas fundamentais, que são aquelas que não dependem de nenhuma outra para você definir. Temos como exemplo aqui a massa, o tempo e o comprimento. E as grandezas podem ser também grandezas derivadas. As derivadas são aquelas que são definidas a partir das fundamentais ou das primitivas.
Por exemplo, força, energia, pressão e velocidade. Então, nós temos grandezas que são fundamentais e grandezas que dependem das fundamentais para que você possa ter o entendimento daquela grandeza, certo? Mais na frente eu vou apresentar um quadro com as grandezas que são fundamentais. Vamos lá. Também podemos dizer, né, sobre as grandezas que temos grandezas diretamente proporcionais, ou seja, são grandezas em que a variação de uma provoca a variação da outra por um mesmo fator. E as grandezas inversamente proporcionais são grandezas em que o aumento de uma provoca a diminuição da outra na mesma proporção, certo? Ou vice-versa, né? Então nós também temos nós enquadramos as grandezas nessa classificação também, ok? Bem, vamos agora apresentar aqui o nosso Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, tá certo? Então a gente conhece o sistema, né, através dessa sigla. Ele foi padronizado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. E o nosso sistema atual, ele está baseado no antigo sistema MKS, certo? M, né, de metro, K de quilograma e S de segundo, tá? O nosso SI, o que a gente usa hoje, digamos que ele tem como a origem, né, o sistema métrico decimal, que foi criado em 1792 durante a Revolução Francesa. Então, na verdade, pessoal, o SI nada mais é do que uma maneira de padronizar as unidades das grandezas. Quando você faz um cálculo de uma grandeza física, você pode encontrar a grandeza em qualquer unidade. Agora, imagine que exista uma orientação para que a sua resposta tenha uma unidade padrão. Nada mais do que isso. Então, quando a gente resolve um problema que está solicitando que você dê a resposta no SI, nada mais é do que você encontrar um resultado com a unidade padrão, tá? Mas existem outras unidades, com certeza, para as grandezas, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, esse quadro aqui, ele apresenta as grandezas fundamentais da física, que são elas: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa, tá? Então, a unidade base no SI para elas são: para o comprimento é o metro, o símbolo é o M, para a massa é o quilograma, o símbolo kg, para o tempo, segundo, o símbolo S, corrente elétrica, ampere, o símbolo é o A maiúsculo, temperatura é o Kelvin, o símbolo é o K, quantidade de matéria, a unidade base é o mol e o símbolo, por coincidência, também é o mol. E para a intensidade luminosa, candela ou candela, como queiram pronunciar, e o símbolo é CD. Então essas aqui são as grandezas fundamentais, ou seja, elas não dependem de nenhuma outra para o seu entendimento ou definição, certo? Nós temos também as grandezas derivadas, como a gente falou anteriormente, né? Eu trouxe aqui mais algumas, mas por exemplo, velocidade, vocês devem ter estudado que velocidade, uma forma de calcular é a variação do espaço pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade é uma grandeza derivada de quem? Do espaço e do tempo, que são grandezas fundamentais. A unidade da distância é metro e do tempo é segundo. Então, metro por segundo. Aí o símbolo ms. M para metro e S para segundo, né?
Aceleração. A aceleração é uma grandeza que está associado à variação da velocidade no intervalo de tempo. Velocidade é metro por segundo, tempo é segundos. Quando a gente joga as unidades na equação, fica metro por segundo ao quadrado. Então, vejam que essas grandezas que estão nesse quadro aqui são grandezas que dependem de outras, ou seja, das fundamentais. Tá? Depois vocês vão ver com mais calma força, energia, pressão, área, volume, densidade. Aqui estão os nomes, né, das unidades e o símbolo. Tudo bem? Vamos lá. Outra coisa importante que a gente também aborda muito na física, não só nessa disciplina, mas de um modo geral, nós usamos muito isso, é a noção de prefixos, né, do SI. Tá? Os prefixos acompanham as unidades de medida nos casos em que a intensidade representa valores grandes ou pequenos. Tá bom? Os prefixos mais comuns são mili, cent, quilo. São os mais comuns. Tá? O mili, o símbolo é o M, o cent é C e o quilo é o K. Em termos numéricos, o mili é 10 a menos 3, o cent 10 a menos 2 e o quilo 10 a terceira. Esses aqui são os mais comuns, tá certo? Eu diria que seria o grupo dos que aparecem mais. Aí nós temos aqui um grupo também que aparece vez ou outra, que é o mega e o giga. O mega, o símbolo é o M e o giga é G. Em termos numéricos, o mega é 10 elevado a 6 e o giga 10 elevado a 9. Um outro grupo também que aparece é o nano e o micro. O micro ainda mais. Aí o símbolo do micro é o Mi, que é um Mzinho no alfabeto grego, e o nano é o N. Para o micro, em termos numéricos, 10 a menos 6 e o nano 10 a menos 9. Tá? Então aqui é apenas uma listagem de prefixos que podem aparecer aí nos problemas quando se trata de unidade de medida no SI. E às vezes nem só no SI, tá? Mas é importante vocês terem esse conhecimento do prefixo, do símbolo e a potência associada a esse símbolo. Muito importante que vocês tenham essa conexão. Prefixo, símbolo e a potência associada ao prefixo. Ok? Muito importante para resolver problemas não só na mecânica, mas em todas as partes da física. Tá? Bem, vamos falar agora um pouco das unidades de massa, tempo e comprimento. Certo? Vamos começar unidade de comprimento. Pessoal, por definição, né, a unidade do SI de comprimento é o metro. E a definição do metro é uma definição, às vezes as definições para as grandezas fundamentais são um pouco estranhas, mas é apenas uma forma de você ter um conhecimento da origem da definição da grandeza, tá? Mas confesso que vocês não vão ter que ficar preocupados em decorar isso aqui não, tá certo? Mas o metro é definido como sendo a distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo de 1 sobre esse número todinho aqui, ó, 299.792.458. Então, quando você dividir 1 sobre esse valor, né, e a distância que a luz percorre nesse tempo vai ser exatamente 1 metro. Tá bom? É um pouco estranho e parece que isso tudo nem é 1 metro, né? Mas, de fato, vamos lembrar que a velocidade da luz no vácuo, certo? É aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Ou seja, é esse número todinho aqui que eu coloquei embaixo, tá bom?
Essa é a definição de 1 metro. Ok? Bem, nós temos aqui as unidades, né, de medida, tá bom? Nós temos o milímetro, tá? Aí lembrando, ó, mili é o M, né? E o metro é o M. Então, a sigla para milímetro é mm. Então, 1 metro seria 1000 milímetros. Ó, cent é o C e o metro é o M. Então, lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Aí vem o decímetro. 1 metro tem 10 decímetros. O decâmetro. 1 decâmetro tem 10 metros. Hectômetro. 1 hectômetro tem 100 metros. E o quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros. Tá? Vamos lá. Se vocês acharam a definição para 1 metro um pouco estranha, olhem a definição para o segundo. Então, no SI, o segundo é definido como sendo a duração de 9.692.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre 2 níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio. Aí você pensa assim, professor, caramba, parece que isso nem é um segundo, né? Mas na verdade é só uma maneira de dizer o seguinte, que em 1 segundo ocorre tudo isso aqui, certo? Bem, mas 1 segundo é 1 segundo. É um tempo que você tem para várias situações. Aqui nós temos uma tabela que traz, né, outras unidades para o tempo. Minuto, a sigla min, 1 minuto, 60 segundos. A hora, H, 1 hora, 3.600 segundos. O dia, também é unidade de tempo. Um dia, em segundos, é só pegar um dia vezes 24, né? Que nós temos aqui 86.400 segundos. Milissegundo, olha, tá vendo? Apareceu aqui o milho, ó. Aí mili S. Mili, 10 a menos 3, então 10 a menos 3 segundos. Microsegundo, ó. Microsegundo, 10 a menos 6. E o nanosegundo, 10 a menos 9 segundos. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora, pessoal, sobre notação científica, que também é uma ferramenta muito importante para a solução de problemas e para você não ficar muito refém de ter que usar a calculadora para resolver contas básicas de problemas, não só da mecânica, mas também problemas envolvendo outras partes da física. E juntando com a notação científica, temos também a ordem de grandeza, tá? Vamos lá. Quando a gente efetua uma medida, tá? Dependendo da natureza da medida, nós podemos encontrar um número muito pequeno. Quando eu falo muito pequeno, pessoal, é uma coisa muito menor do que 1, mas muito menor mesmo. Ou um número muito grande. Quando eu falo muito grande, é muito maior que 1, mas muito maior mesmo. Trouxe aqui um exemplo. Existe um experimento, um instrumento que a gente usa em laboratório, não é qualquer laboratório que tem, o microscópio de tunelamento. Ele é capaz de obter imagens em escala atômica. Professor, uma escala atômica é uma coisa grande ou pequena? Pessoal, é uma coisa muito, mas muito pequena. Para vocês terem uma noção, mais ou menos o diâmetro, pessoal, o diâmetro de um átomo é mais ou menos 10 elevado a menos 10 metros. Isso aqui nem estava naquela tabela
dos prefixos, mas a gente também de vez em quando vê isso aqui é o que a gente chama de angstrom, tá? Ou seja, é uma coisa muito, mas muito pequena mesmo, certo? Quando vocês estudam eletricidade, vocês certamente veem alguma coisa sobre a força nuclear forte. A força nuclear forte, ela atua numa escala nuclear, certo? Quando eu falo escala atômica, seria a nível de átomo, né? E vocês devem saber muito bem que o átomo ele tem a eletrosfera e o núcleo. E mais ou menos essa força nuclear forte, ela é forte numa escala nuclear. E o diâmetro de um núcleo é mais ou menos 10 a menos 15 metros, ou seja, é menor ainda. Ou seja, pessoal, vocês estão percebendo que nós podemos fazer várias medidas. Lógico que tem instrumentos específicos para fazer as medidas, que são medidas mais delicadas e numa escala atômica e nuclear. E nós temos que fazer medidas e expressar com números, né? Então, para você expressar números muito pequenos ou muito grandes, a gente usa a ferramenta notação científica, tá? Como é que a gente usa isso, né? Então, pessoal, é mais ou menos assim. A gente vai ter que manipular, né, com potência de 10, certo? Então, ó, qualquer número real, eu chamei aqui de x, pode ser escrito como produto de um número A. Esse número A tem que ter um módulo entre 1 e 10. E a potência de 10, ela tem que ter um expoente inteiro. Então, a gente pode resumir isso que eu escrevi aqui da seguinte forma. X é A vezes 10 elevado a N, certo? Lembrando que esse A tem que ser entre 1 e 10, e o 10 elevado a N, o N vai ser um número inteiro, tá certo? Essa forma de representação do número X é chamada de notação científica, tudo bem? Bem, eu trouxe aqui 4 exemplos. Vamos para o nosso quadro interativo para a gente fazer esses exemplos, ó, tá? Vamos fazer aqui esse exemplo. Vamos aqui. Opa. Notação científica. Vamos lá. Primeiro aqui é esse número aqui, ó, 2560000, né? Então, vamos lá. Opa. 2560000. Como é que a gente escreve isso aqui em notação científica, né? Vamos lá. A gente vai escrever isso aqui. A técnica é a seguinte, ó. No final aqui tem uma vírgula. Aqui é a vírgula, né? Bem, então vamos fazer assim, ó. Vamos andar a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficou 2,56 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, esse é o número escrito em notação científica. O outro foi 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá.
3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Da mesma forma, no final tem a vírgula, vamos deslocar a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 3,57 vezes 10. Mas por que o senhor está deslocando para a esquerda? Lembrem-se que o número x tem que ser maior que 1 e menor que 10. Por isso que eu desloquei a vírgula para a esquerda, tá certo? Vamos ver aqui os outros dois exemplos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então é assim, é 0,000023, não é isso? Bem, se eu pegar a vírgula e deslocar para a esquerda, eu vou deixar o número ainda menor. Então, vou ter que deslocar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita. Então, fica 2,3 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? E o outro aqui, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Vamos lá. 0, 4, 5, 6. Da mesma forma, vou deslocar a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4. Pronto, chegou aqui. 4,56 vezes 10 a menos 4. Então, essa é a forma que nós usamos para escrever os números grandes, né, e pequenos em notação científica. Tudo bem? Então, só para fixar aqui, 2,56 vezes 10 a sexta, 3,57 vezes 10, 1, 2, 3, aqui foi quanto? A décima, né? Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Esse aqui, 2,3 vezes 10 a menos 6. E aqui, 4,56 vezes 10 a menos 4. Ok? Opa, menos 5, né? Vamos conferir aqui, 1, 2, 3, é menos 4 mesmo. Pronto, perfeito, ok? Bem, o que seria então a ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza de uma medida é a potência de 10 que mais se aproxima do valor da medida. Para determinar a ordem de grandeza, pessoal, nós temos regras, tá? A primeira regra que a gente pode usar é essa aqui, Se o número correspondente à medida for menor ou igual a 5,5, a gente apenas repete a potência com expoente conveniente. Se o número for maior do que 5,5, aí a gente escreve notação científica e acrescenta uma unidade ao valor do expoente. Essa é a primeira regra. A segunda regra é muito parecida. A gente usa como referência aqui 5,5. Na segunda regra, a gente usa raiz de 10. Então, se o número for menor ou igual a raiz de 10, a gente mantém o expoente no seu valor original. Se o número for maior que raiz de 10, a gente soma uma unidade, certo? Mas, professor, qual regra é a mais usada, né? A mais usada é a primeira regra, certo? Mas não impede você usar a segunda. E para nível para orientação em relação à segunda regra, a gente considera a raiz de 10 como sendo 3,16, tá bom? Eu trouxe aqui também dois exemplos, tá? Vamos fazer aqui, Primeiro, vamos escrever em notação científica, né? Então, aqui vai ficar 2,3 vezes 10 a terceira. Isso que eu fiz aqui foi escrever o número em notação científica, certo?
Vamos logo escrever o segundo. Ó. O segundo é esse aqui. Ó. Vai ficar 7,5. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a quarta. Bem, também, isso que eu fiz aqui foi escrever em notação científica. Então, agora, como é que a gente expressa a ordem de grandeza? Então, vamos lá. A ordem de grandeza... Deixa eu mudar aqui a cor, que essa cor não ficou muito visível. Não. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar, pronto, o amarelo. Vamos lá. Como é que seria a ordem de grandeza do primeiro? Veja só. O número não é menor do que 5,5. Então, se é menor, você simplesmente repete a potência como ela aparece. Estão vendo? E o segundo aqui, ó, qual seria a ordem de grandeza do segundo número? Veja, o número é maior do que 5,5. Então, você faz o quê? Ó? Você escreve a potência e soma uma unidade. Então, ficaria 10 à quinta. Ok? Bem simples, não tem mistério. Escreve o número em notação científica. Depois, verifique se o número que você escreveu for menor ou igual a 5,5, você apenas repete a potência. Se o número for maior do que 5,5, você escreve e soma mais uma unidade na potência, tá bom? Aí você para não errar a ordem de grandeza, você não pode errar a anotação científica que você fez. Então, esse é o detalhe que uma, né, vai influenciar na outra, tá bom? Bem, para fechar aqui a nossa primeira videoaula, eu trouxe aqui uma noção sobre algarismos significativos, certo? Pessoal, quando nós vamos medir alguma coisa, nós temos um universo de incertezas, tá certo? Tal imprecisão está relacionada ao tipo de instrumento, né? Na verdade, não só a isso, mas a incerteza na medida ela vai estar associada a três coisas. O instrumento de medida, a pessoa que está medindo, porque se a pessoa que está medindo não souber usar o instrumento de medida, também aumenta a incerteza. E uma coisa importante que a gente não se preocupa às vezes é a quantidade de vezes que você mede. Se você medir alguma coisa várias vezes e encontrar o resultado várias vezes, isso reduz a incerteza, tá? Então eu diria que o ato de medir envolve incertezas, show, e essas incertezas estão relacionadas ao instrumento, sim, mas a outras duas coisas. A quantidade de vezes que se mede e a pessoa que está medindo a grandeza, tá bom? A incerteza na medida também é conhecida como erro, então a gente pode associar a incerteza ao erro, tá? Assim, a representação de uma medida envolve o que a gente chama de algarismos corretos e um duvidoso, tá bom? Os números de 1 a 9 são sempre algarismos significativos, tá? 0 à esquerda de um número não são algarismos significativos, tá bom? Bem, eu trouxe aqui um exemplo. 3.14 possui 3 algarismos significativos. Então, aqui, ó, o 3 é o certo, o 1 é o certo e o 4 é o duvidoso, tá bom? Aqui, ó, 0,0012. Nós temos aqui 2 algarismos significativos. Mas por que 2? Aqui, ó, você pode escrever assim, ó, 1,2 vezes 10 a menos 3. Então, aqui, ó, eu teria o 1 como sendo o certo e o 2 como sendo o duvidoso, tá? É interessante, pessoal, que vocês, para não ficarem assim com essa preocupação toda, nem toda questão pede para você resolver baseado nessa teoria de algarismos significativos, tá bom?
Então, assim, a gente que já está acostumado, né, porque já faz vários problemas, a gente quando resolve um problema, tem lá os valores que aparecem na questão, a gente já situa, já tem a noção do que é certo e o que é duvidoso. Mas, assim, não é um critério que é exigido, né? As questões elas podem fazer isso e solicitar, tá bom? Bem, com isso a gente finaliza a nossa primeira videoaula. Agradeço aí a vocês que assistiram. Se vocês que assistiram gostaram, deixa o joinha aí no vídeo, deixem lá o seu like. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula, tá? Um abraço a todos e até logo.